A Lígia Andrade falou para falar um pouco sobre motivação. Bom, além de emagrecer aquilo, centímetro a centímetro, e vocês, eu me motivo muito vendo as minhas fotos de antes, vendo como eu era antes, e falando, Deus do céu, eu tenho que ser diferente disso pra sempre. E sempre me motivo vendo isso e vendo onde eu consegui chegar, porque ninguém acreditava em mim. No começo nem eu acreditava em mim. Então por isso que eu falo pra vocês, acreditem em si mesmo sempre, tenham foco no seu objetivo, porque assim, eu não acreditava tanto, mas eu tinha foco. Eu sou uma pessoa muito focada, assim, em todas as áreas da minha vida. Se eu faço uma coisa, se eu tenho um a fazer, ou uma tarefa, eu sou muito focada. Então o meu foco, ele me motiva, porque eu sei que eu consigo a cada dia, e cada dia eu provo mais isso pra mim mesma, graças a Deus. Então o meu foco é uma ótima motivação, ver as minhas fotos de antes, ler histórias de pessoas que conseguiram também. Eu leio muitos blogs, muitos blogs, tenho blogs fiéis, assim, que eu vejo sempre. Então isso ajuda muito. Assim como vocês procuram informações na internet, eu também procuro. Às vezes eu tenho alguma dúvida, alguma coisa, então isso motiva muito. A Ci Ribeiro perguntou em quanto tempo eu emagreci e se eu estou enjoada de comer sempre as mesmas coisas. Bom, Ci, como eu já disse, eu tenho meio que uma rotina alimentar, então assim, quando eu enjoo, eu troco. Eu não como a mesma coisa desde o início, os mesmos alimentos. Eu já troquei várias vezes, por exemplo, no começo eu jantava em casa, depois eu tava na faculdade, né, que eu saí das férias, aí eu comia lanche natural, ou comia sopa antes de ir. Aí agora eu tô de férias na faculdade de novo, então eu tô jantando todos os dias. Então eu sempre alterno, sempre. Já comi torta da minha avó, que eu deixei a receita pra vocês, eu fazia a torta pra levar. Então eu sempre altero, mas eu troco o tipo de alimento só. E, por exemplo, se eu como sopa, eu gosto de comer sopa por um tempo. Se eu como arroz e feijão, eu gosto de comer arroz e feijão por um tempo. Eu não gosto de ficar trocando todos os dias, sabe? Eu acho que isso me atrapalha um pouco, me deixa meio que com, sei lá, confusa, sabe? Eu não sei. É uma mania minha. Mas eu troquei, sim, já várias vezes de alimentos. E eu aconselho vocês a fazerem isso. Só criem uma rotina alimentar pra vocês, tá? A Adre Lima perguntou, como perder os 2 últimos quilinhos? Olha, Adre, eu não sei. Eu ainda não estou nos 2 últimos quilinhos. Mas quando eu tiver eu te conto, eu prometo. Mas é o que eu falei, se você não está conseguindo, muda o treino, muda a alimentação, faz alguma coisa diferente, porque isso pode te ajudar sim a perder os 2 últimos quilinhos. A Alexandra, ou Alexandra Bertaglia, perguntou assim, como foi para começar o processo de emagrecimento? Eu fiz um vídeo sobre isso, aquele vídeo que eu mencionei, como eu emagreci 11 quilos. Eu menciono tudo nele pra vocês, assim, desde o início, como foi, porque eu engordei, como que eu comecei a emagrecer. Mas foi difícil. Eu posso falar pra vocês que foi quase uma guerra minha comigo mesma. Aliás, foi uma guerra minha comigo mesma, né? Eu tive que mudar toda a minha vida, todos os meus hábitos, tudo, mudar internamente, que eu acho que é pior, assim, pra gente, porque quando a gente muda o externo é mais fácil, mas você mudar a si mesmo todos os dias é muito difícil. Vencer as suas vontades, vencer os seus desejos, isso, gente, é uma luta diária que com o tempo se vai amenizando, mas nunca vai parar de lutar. Eu vou falar pra vocês que eu luto contra mim mesma até hoje. A Larissa Alvarenga perguntou, você sentiu ansiedade? Se sim, como que você lidou com isso? Muita, Larissa. Eu sentia muita ansiedade em ver resultado rápido. Principalmente que eu tinha um blog já, então eu queria mostrar pra vocês esse resultado. Eu falar, meu Deus, essa semana eu só emagreci isso, eu tenho que mostrar resultado, tanto pra vocês quanto pra mim. Primeiramente pra mim, né, claro. Mas eu me sentia muito ansiosa. Então eu parava, pensava, não, eu não engordei 20 quilos da noite pro dia e eu não vou emagrecer esses 20 quilos da noite pro dia. Então, eu tinha muita ansiedade, então eu parava e pensava, eu nem engordei todos esses quilos da noite pro dia. E não vou emagrecer todos esses quilos da noite pro dia. Então, eu tenho que manter a calma e continuar no processo. Isso é um processo. Se existisse uma fórmula matemática, sei lá, pra fazer com que a gente emagrecesse, tipo The Sims, sabe? Você coloca um código lá e emagrece. Então, se existisse isso, seria ótimo, né? E seria muito vendido, gente. Pode ter certeza que as pessoas comprariam muito. Mas não existe, né? De forma saudável, não existe. Então, foi uma ansiedade mais para ter resultado mesmo.
Mas graças a Deus hoje em dia eu tô super tranquila, eu sei que o resultado vem mesmo e o dia a dia vai te provando isso. Mas em relação à comida eu tinha assim um pouco de ansiedade de comer as coisas, mas eu tinha o dia do lixo, então eu acabava adiando pra esse dia. Então é isso. A Kerlin Cheats falou pra eu falar sobre minhas maiores dificuldades, o que eu fazia pra não desistir e minha atividade física, minhas atividades físicas e um pouco do dia a dia. Bom, Kerlin, a maior dificuldade que eu tinha era de me controlar, assim, pra não comer, pra deixar resistir aquilo. Eu me sentia muito infeliz no começo, porque, como eu já contei pra vocês, as pessoas parecem que me ofereciam as coisas de propósito, pra testar minha fé, pra testar se eu queria mesmo. Então eu senti muita dificuldade em aceitar que eu estava passando por um processo. Eu meio que me sentia injustiçada, sabe? Poxa, meu, tem gente que come tanto e não engorda nada, que tem uma saúde de ouro, por que comigo tem que ser assim? Eu me sentia assim. Claro que eu amadureci, graças a Deus, mas essa era a minha maior dificuldade. Parar de ter dó de mim mesma. Acho que foi exatamente isso, eu posso definir nessa frase. O que eu fazia pra não desistir? Eu ia e olhava minhas fotos, porque eu não queria ficar daquele jeito, gente. Eu olhava a foto e falava, não, eu tenho que ser diferente, eu tenho que ter um corpo melhor, eu tenho que ter uma saúde melhor. Ia, olhava as fotos. Batata, faz isso se você quiser desistir. A Franci Silva perguntou, quando você começou a sentir a diferença? Bom, Franci, eu posso falar pra você que diferença mesmo, eu comecei a sentir em março só, eu comecei em janeiro. Então, diferença eu vi em março. Mas claro que meu corpo foi mudando ao longo desse tempo, minha saúde também. Hoje eu tenho uma saúde de ouro, gente, graças a Deus. É muito difícil de eu ficar doente. Mas, assim, eu posso dizer que a saúde mudou mais rápido que o corpo. Eu parei de ficar doente muito mais rápido do que eu emagreci, efetivamente. Mas em março. A Bruna Rodrigues perguntou qual dieta eu fiz. Bom, Bruna, eu não fiz dieta, eu fiz reeducação alimentar. Eu troquei alguns alimentos que eu comia a mais, alimentos gordurosos, por alimentos mais saudáveis. E fui adaptando na minha rotina. A Janaína Fernandes perguntou se o Lady Slim, que eu tomei no início da reeducação alimentar, dava sensação de saciedade ou disposição. Bom, Janaína, Lady Slim, para quem não conhece, ele é um termogênico. E termogênicos são cápsulas que a gente toma para dar mais disposição. Eles são à base de cafeína e outros componentes que aceleram o processo de queima de gordura. Eles dão mais disposição, deixam você mais elétrica, enfim. E ele deu, sim, muita disposição desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia eu senti a diferença. A gente foi pra academia, uhul, sabe? Tipo, super animada. Mas saciedade ele não dá, porque ele não é um remédio. Ele é um termogênico. Então ele acelera a queima de gordura. O Lady Slim, ele é feito só pra mulheres. Então ele auxilia na queima de gordura abdominal. Eu senti diferença, sim, na minha cintura, viu, gente? Desde o primeiro mês que eu tomei Lady Slim, minha cintura diminuiu bastante. Então, ele é só mesmo pra isso, não dá saciedade. O Júlio César perguntou se eu cheguei a burlar a minha reeducação alimentar no início. Bom, Júlio, no início, antes de eu fazer a reeducação, eu fiz uma semana de despedida. Então, eu comi tudo quanto é tipo de tranqueira nessa semana. Assim, gente, eu aconselho vocês a fazerem isso, tá? Se vocês são muito apegadas, por exemplo, a chocolate, a algum tipo de alimento, faz uma despedida. Faz uma despedida e depois só no dia do lixo. Então, no começo, eu tinha feito essa despedida, então eu não estava tão necessitada assim. Mas no dia do lixo eu fui e comi o que eu tinha vontade na semana, então eu não cheguei a burlar, não. A Laís Mello perguntou exatamente sobre termogênicos. Ela perguntou se eu acho bom tomar remédios termogênicos aliados a uma boa alimentação. E pediu um beijo, Laís, pra você. Bom, gente, assim, eu não sou médica, tá? Eu sei que muitas pessoas não podem tomar termogênicos. Então, eu aconselho vocês a passarem num médico, num especialista antes, fazerem os exames, verem se você pode, assim, se você tem uma saúde ok pra isso. Mas se o médico liberar, eu não vejo problema nenhum, eu acho que isso auxilia muito no início da reeducação. Eu sempre aconselho as pessoas que querem comprar um termogênico, comprem, porque isso acelera um pouco o emagrecimento. Então isso te dá um gás no início, você tem resultados mais rápidos, sim, ele ajuda. Então se você tem a saúde para isso e a condição física, compra, investe sim, porque vale a pena.
Mas eu aconselho vocês não tomarem durante um tempo muito longo, igual eu só tomei durante 40 dias, que é o que vem no frasco, né? Porque eu fiquei com medo. Antes, eu sentia medo de ter palpitação, de ficar ansiosa, que pode ser alguns efeitos que o termogênico traz, né? Isso se diz comum trazer, pra mim não trouxe. Então eu tinha medo disso. Quando eu vi o resultado, nos 40 dias, eu falei, não, tá bom pra mim, agora eu sigo sozinha. A Eugênia Simi perguntou o que eu acho da dieta da sopa. Bom, Eugênia, eu não sou muito fã de dietas, tá? Eu respeito quem opta por esse lado, mas isso pra mim não funciona. Eu não posso ter privação, eu sou uma pessoa totalmente livre. Acho que em tudo na vida, se eu tiver privação de uma coisa, eu enlouqueço, eu quero ser livre. Então, reeducação é pra mim. E dieta da sopa, eu não sei como funciona, porque eu não conheço. Mas eu acredito que se você adicionar sopa na sua reeducação alimentar, ela vai te ajudar muito. Então, não posso opinar sobre a dieta da sopa, mas eu apoio a sopa na reeducação. A Luana Lúcia quer saber sobre a relação de alimentos que você pode e não pode ingerir. E por quem foi passado. Bom, Luana, como eu disse, eu mesma que meio que montei meu cardápio, alterando alimentos gordurosos por alimentos mais saudáveis. E não existe nada que não pode, assim. Claro que você deve evitar esses alimentos ruins durante a semana. Mas no final de semana, um dia na semana, sei lá, o dia que você escolher, você pode sim comer esses alimentos. Mas, assim, eu evito fritura, evito coisa empanada, com muito molho. Graças a Deus eu gosto de salada sem molho. Sempre gostei de salada sem molho, gente. Então isso já é uma coisa que me facilitou muito. Então eu evito esse tipo de coisa na semana, assim. Às vezes a gente vai almoçar, agora eu vou ter almoçar em restaurante, eu nem falei isso pra vocês ainda, mas eu não levo mais marmita. E às vezes no restaurante as pessoas, a gente pede prato pra dividir, né, em duas pessoas, e aí eu falo, gente, quem quer coisa grelhada aqui, levanta a mão. Porque as pessoas pedem filé pra mediana, empanado, e eu gosto, claro que eu gosto, eu não sou um ET, mas eu não posso, entendeu? Durante a semana, eu não posso. Eu coloquei pra mim que eu não poderia comer aquilo. Então, eu evito. Mas no final de semana eu como. No final de semana eu sempre como esse tipo de coisa. Então é questão de adaptar mesmo a sua rotina. A Red Knup, que é a Rafa, um beijo Rafa, perguntou se eu já fiz algum tipo de tratamento estético, tipo drenagem, e se eu faço cálculo de calorias de tudo que eu como. E se eu tenho problema com a retenção de líquidos. Bom, Rafa, antes de eu fazer a reeducação, eu fazia drenagem, mas sem a reeducação isso não adianta muito, né? Então, depois que eu comecei a fazer, eu parei porque não dava, mas eu acho que auxilia sim se você tem condições para isso. Isso auxilia na quebra de gordura, tá? Eu acredito muito em drenagem, faz diferença, sim, quando você está aliada com uma alimentação saudável e exercícios. Mas hoje não dá, infelizmente, por enquanto. A segunda pergunta que ela fez foi se eu faço cálculo de calorias. No início eu fazia, e quando eu vou mudar minha alimentação eu também faço. Eu meio que faço uma programação assim, tipo, eu posso comer isso nessa refeição, isso no almoço, isso no jantar, que aí vai dar X calorias. Com o tempo você acaba acostumando a ver o que é muito calórico e o que não é. Mas eu não fico presa, sabe? Tipo, nossa, tenho que comer 500 calorias no almoço, senão eu não posso comer mais nada no resto do dia. Não. Eu meio que balanceio assim, eu sei mais ou menos o valor calórico da maioria das coisas que eu como, porque eu já fiz uma pesquisa antes, mas eu não fico paranoica. E se eu tenho problemas com a retenção de líquido? Antes, quando eu comia muito sal, sim. Mas agora que eu tô eliminando bastante o sal, eu não eliminei por completo, tanto que a gente não pode, tá, gente, por causa do sódio. O sódio ajuda na questão da tireoide. E eu tenho problemas familiares de tireoide. Minha mãe teve câncer de tireoide. Então, assim, eu não posso eliminar o sal da dieta de jeito nenhum. Mas eu diminuí bastante. E isso fez com que eu parasse de ter retenção de líquido, sim, Rafa. A Helene Moraes pediu dicas de como começar a reeducação alimentar. Bom, Helene, o que eu posso falar pra você? Não enlouqueça. Faça cada coisa no seu dia, um dia de cada vez. Não tenha medo, tá? Porque a gente fica um pouco de receio no começo. Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Então, viva um dia de cada vez. Essa é a minha principal dica. E adapte sua alimentação, sua rotina de acordo com o seu dia a dia, não com o meu ou de qualquer outra pessoa.
faça de acordo com o que você consegue, tá bom? A Joelma Trindade perguntou como ela faz reeducação alimentar, se é com uma nutricionista. Bom, Joelma, o aconselhável é que seja com uma nutricionista. Como eu fiz faculdade de nutrição, então eu tenho muita facilidade, porque eu conheço isso. Mas eu não sou formada, tá? Eu não me formei, faltou o último ano da faculdade. Então, assim, tem algumas informações que eu não tenho. Mas com base no que eu tenho, eu adaptei minha alimentação. Então é bom você procurar uma nutricionista sim, ou um endocrinologista, o que tiver sob as suas condições. E ela perguntou também quanto tempo de uma refeição para outra. De 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, como você se adaptar. Mas eu como de 3 em 3 horas, é o melhor pra mim e pro meu organismo. E é isso, gente. Acho que acabaram as perguntas. Espero muito que vocês tenham gostado. Clique no gostei aqui no vídeo para eu saber que vocês gostaram. Se vocês tiverem mais perguntas, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um próximo vídeo. É isso, vão lá no Face, curtam a página do blog, favoritem o vídeo se vocês gostaram muito e a gente se vê no próximo, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!